Existe uma questão posta no Brasil, que é a trajetória da dívida pública. E que vai bater diretamente na questão eleitoral e das candidaturas. E eu vou explicar aqui por quê. A entrevista do Haddad também passa por aí, né? Mas vamos lá, vai. Reinaldo, ainda em entrevista ao UOL, o ministro Fernando Haddad afirmou que o problema da dívida pública está nos juros e não no déficit. Ele lembrou dos números de 2025 e disse que o atual governo reduziu o déficit primário em 70%. Quanto foi o déficit do ano passado, considerando todas as exceções? 0,48% do PIB. Considerando tudo, o Plano Brasil Soberano, por causa do tarifaço, a questão do INSS que nós devolvemos para os lesados pela quadrilha que se apropriou lá do INSS, tudo considerado, 0,48%. Quer dizer, nós reduzimos em 2 anos 70% o déficit primário. O problema da dívida tem a ver com o juro real. Não tem a ver com o déficit que está caindo. Inclusive, a meta para esse ano é uma meta ainda mais exigente de resultado primário do que foi o ano passado e do que foi o ano retrasado e do que foi o primeiro ano de governo. Então, nós estamos subindo o sarrafo das exigências. Olha aqui, um levantamento da Confederação Nacional da Indústria indicou que 8 em cada 10 empresários do setor afirmam que a alta dos juros é o maior obstáculo à obtenção de crédito de curto e médio prazo, é mesmo, juros escandalosos. Nessa entrevista, o Haddad elogia largamente o Galípolo, eu não estou dizendo que está fazendo mal em elogiar, agora é evidente que, e também não é o Galípolo sozinho, né, é evidente que os juros, acho eu, são injustificáveis. Eu não sou especialista em economia, né, Valeu Bene, mas todos aqueles que são e que fizeram tantas previsões, né, com a devida vênia, erraram muito mais do que eu. Então, enfim. Agora, isso que ele está falando é verdade. Então, coloca precatório, coloca o Brasil soberano, que são medidas compensatórias para alguns setores que sofreram com as tarifas do Trump que a direita defendeu, né? Roubalheira do INSS, ajuda ao Rio Grande do Sul. Então, quando você põe isso, déficit de 0,48. Você tira isso, o déficit caiu 70%. Isso é real. Mas aí há um debate, isso é o mais importante disso tudo aqui, isso que eu vou falar. Aí é um debate que é o seguinte, que eu já vi. Não interessa. O que tem que ver é a trajetória da dívida. Aí ele diz, a trajetória da dívida é juro. E é mesmo. Mas não interessa, mesmo assim, e aí o juro está alto porque o governo gasta demais. Tá, mas como é que o governo gasta de menos? Como é que faz para o governo gastar de menos? E ele próprio fala num dado momento na entrevista, vai cortar de onde? A conversa é quase sempre a mesma. Não é? Mínimo, aposentadoria, benefícios sociais. Ou então, numa articulação maior, além disso tudo, vender estatais. Mas presta atenção aqui. Ô, Valeu Bene, Arthur, nada disso está proibido de ser feito por Deus. Tudo isso pode ser feito. Ué. Uhum. Alguém se apresenta como candidato e diz, olha, eu sou candidato e sendo candidato eu vou tentar criar as condições para privatizar, sei lá, a Petrobras ou o que quer que seja. Mas quero deixar claro que eu vou congelar o salário mínimo por 6 anos, como alguns defendem. Quero deixar, isto é, congelar é não ter reajuste real, né? É só a correção da inflação. A mesma coisa a aposentadoria. E mais, eu vou passar o facão em saúde e educação. Passar o facão não, fazer cortes necessários e drásticos, vale bem. Porque é preciso cortar no sangue, na carne. De quem, cara pálida? Mas é preciso cortar na carne. Eu pergunto, alguma chance de ser o presidente Lula a fazer esse discurso?
a fazer essa promessa? Não. Não, porque obviamente não é a base social dele principal, não é o seu pensamento. E nem acho que dito dessa maneira seja mesmo aceitável. Eu. Agora, alguém pode decidir fazer esse discurso? Pode. Mas então que faça. Mas quem quer fazer esse discurso? Não é? O Milei, faroleiro, picareta como é, e eu acho que ele no começo não achava que fosse ganhar, e lembrando que ele estava disputando contra um governo desastroso do Alberto Fernandes, né? Ao menos algumas dessas coisas ele falou que ia fazer. Então ninguém pode alegar muita surpresa. Agora aqui, alguém fez esse discurso com clareza? Alguém falou, não, é exatamente isso que nós vamos fazer? Porque na hora H, a hora de conversar, e todo mundo promete tudo. Eu lembro que, por exemplo, aumento real do mínimo na disputa eleitoral de 2018, o Bolsonaro também prometeu. Quem fez uma correção no Bolsa Família, que ele chamava de Auxílio Brasil, na boca da urna quase foi Jair Bolsonaro, para tentar ganhar a eleição. Ou então a PEC do combustível, que depois deixou um penduricalho bilionário, penduricalho não, peso bilionário para o governo Lula pagar. Mas, veja, não é proibido fazer esse discurso, mas quem vai fazer? Quem vai fazer?